Oi, pessoal. A gente está fazendo uma série de debates em decorrência dessa crise do coronavírus, principalmente nas questões econômicas do nosso município, na gestão do município. Já tivemos um debate sobre os aspectos sociais que o governo federal vem auxiliando as pessoas, mas também nós precisamos ter um diálogo com o nosso setor produtivo. Afinal de contas, Gramado é uma das cidades mais empreendedoras do Brasil e os nossos empresários hoje vêm encontrando dificuldades na manutenção dos seus negócios, na manutenção dos empregos que são gerados e na inovação, propriamente dito, das empresas que estão gerindo. Então, nós chamamos aí o Adriano, que é sócio-diretor da Biolc Empresarial, para falar sobre os aspectos econômicos da crise do coronavírus, e também a Juliana, outra sócia diretora da Biolc Empresarial, para falar dos aspectos jurídicos que envolvem o setor, a atual crise que nós estamos passando, que é efetivamente tanto uma crise de saúde pública quanto também uma crise econômica. Em especial para nós aqui de Gramado, que 85% da nossa matriz econômica é oriunda do turismo. E o turismo, sobre as perspectivas dos economistas, e aí o Adriano vai poder nos falar sobre isso, é um setor que vai ter uma recuperação diferenciada, né, Adriano? E vai poder nos explicar um pouquinho sobre isso. E eu já começo com o Adriano se apresentar e explanar um pouquinho sobre os aspectos econômicos da crise do coronavírus. Obrigado, vice-prefeito. Obrigado pela oportunidade, minha sócia Juliana. O mundo, a gente tem observado aí um impacto bastante intenso, grande e de mudanças profundas na maneira de a gente viver, conviver, observar e como as relações econômicas estavam estabelecidas no mundo global, né? E com certeza, infelizmente, né, a questão do turismo ela vai sentir bastante nesse início, né, e vai ser um setor que vai demorar um pouco mais para recuperar, porque é um setor de um turismo, né, sustentável. Ele é um segmento da economia extremamente relevante porque ele não polui, né, e do ponto de vista hoje, em função da quarentena, em função das incertezas que tem, é um setor também que desacelerou de maneira muito rápida e vai demorar um pouco mais para recuperar da quarentena, porque os impactos de emprego, de renda, de mobilidade das pessoas em termos de aviões, ônibus, ainda não há como mensurar qual é o tempo que vai demorar para se restabelecer todas essas questões. Então, se faz necessário ter um olhar, né, ainda mais para Gramado, que é uma cidade empreendedora, que o turismo representa 85% da sua receita e da riqueza da sua gente, da sua população. Nesse momento, um olhar diferente, né, por uma transição, uma travessia, talvez até um pouco maior do que aquela imaginada aí para os outros mercados. Então, cabe a gente tentar construir algumas alternativas, alguma discussão, um bom debate, né? No sentido de a gente estar olhando como é que essa travessia mais longa, né? Aonde temos um contingente de empregos gerados enorme, mão de obra intensiva, diretamente lidando com as pessoas, de que maneira se mantém o emprego, se mantém a renda, sem gerar um caos social na cidade e na região. E é um caos social não somente nas famílias, né, mas ela é em cascata porque os serviços eles são construídos, né, um dependendo do outro. Então, onde um hotel fecha, um parque fecha, não é só o parque, é um conjunto de serviços que fecha junto e que paralisa junto, com impactos em cadeia. E nós temos observado a grande dificuldade das empresas hoje, e como da população de uma maneira geral, de entender o que está acontecendo, de onde veio isso, que inimigo é esse, mas, ao mesmo tempo, cabe a nós, talvez, aceitar o que está acontecendo e buscar encontrar, propor novas soluções, propor alternativas para que a gente possa fazer essa travessia de uma maneira mais
equilibrada possível, de uma maneira mais assertiva possível, olhando o dia depois da manhã. Então, infelizmente, o vírus, a pandemia, é uma variável que nenhuma pessoa, nenhuma empresa, nenhum governo foi capaz de controlar, mas é um momento também de as empresas, dos empresários, olharem para dentro dos seus negócios e talvez ressignificar, olhando do ponto de vista da gestão, olhando do ponto de vista do custo, procurar melhorar a dinâmica de comunicação com seus clientes, estabelecendo hoje, acho que o mundo digital, a grande revolução, a revolução 4.0, de fato, a pandemia me parece que ela acelerou esse processo, né? O setor o turismo estava sendo atingido pelas tecnologias disruptivas, o Airbnb, o próprio transporte com os aplicativos, né? Então, tudo isso hoje, a soma de todos os medos, me parece que cai agora, soma-se a pandemia e vai obrigar as empresas, os empresários, o empreendedor a reavaliar o seu modelo de negócio, a sua gestão, a sua capacidade de se recolocar, se reposicionar no mercado e de que maneira ele vai emergir nesse novo mundo que me parece que é um consenso na sociedade de que as relações não serão como antes, elas serão mais propositivas, mais horizontais ainda, menos verticais e, ao mesmo tempo, acredito que aqueles conceitos que a gente estudava ali, observava em vários discursos de economia, de inovação, economia colaborativa e economia compartilhada, me parece que agora a pandemia deverá acelerar a adoção desses conceitos no dia a dia dos negócios, né? Então, é nesse sentido que a gente participa com muita alegria, falando aí do que pode, ou dando a nossa contribuição do que pode melhorar e construir para fazer essa travessia, que me parece que vai ser difícil para todo mundo, não é um setor em específico, é o mais rico ou o mais pobre que vai sentir esse processo todo, é a melhor empresa da menor empresa, e temos que ter um carinho, um olhar especial, esforços de empreendedores, esforços do poder público, olhando aí para suportar essa travessia do setor de turismo, que me parece, e todos os dados confluem, para que isso seja mais extenso que o que estava previsto. Acrescentando, né, nessa tua fala, nós há muito tempo em Gramado nós discutimos a importância da diversificação da matriz econômica, justamente para nós não dependermos exclusivamente de um setor econômico, né? E nós falhamos, né, ao longo dos últimos anos, principalmente das últimas 2 décadas, e não procurar diversificar a nossa matriz econômica, né? E hoje, se tivéssemos uma matriz econômica mais diversificada, buscando as próprias tecnologias, como o senhor muito bem falou, talvez a nossa retomada econômica não estaria tão lenta como será em decorrência do setor de turismo, conforme o senhor está aqui nos falando, né? Eu acho que toda a crise gera uma grande oportunidade, né? Como o senhor é uma liderança expressiva de Gramado, ao fazer esse reconhecimento, talvez da demora ou do entendimento, né? Mas me parece que talvez a grande oportunidade da pandemia é acelerar o processo da tomada de decisão e do engajamento de todos os atores da cidade, iniciativa privada, poder público, Câmara de Vereadores, associações comerciais, sindicato de trabalhadores, sindicato, né, toda a parte viva da cidade, de tomar consciência, e isso não é só de Gramado, mas em especial de Gramado, que a gente está falando da cidade agora, de acelerar a formatação ou a criação de consenso sobre o que é necessário fazer para não ficar dependente, ou o que é necessário fazer para construir um novo caminho, um caminho mais pujante, mais forte, com maior valor agregado, com serviços de maior e melhor qualidade. Talvez a grande oportunidade hoje, vice-prefeito, talvez de internacionalizar mais Gramado, né? Porque vai se criar uma corrente no mundo aí do ponto de vista da colaboração, do compartilhamento,
de ficarmos mais solidários com os acontecimentos, né? E tenho certeza, assim, por exemplo, que o Rio Grande do Sul tem um carinho enorme para o Gramado, o Brasil tem um carinho enorme para o Gramado, mas é no meio dessa crise que vão emergir novas inovações, inovações profundas que vão mudar o destino da humanidade. E tenho convicção, com diálogo, construindo consensos, que esse processo hoje ele vai ser mais acelerado, mais assertivo, mais propositivo e vai viabilizar mudanças que até então demoravam 5, 10, 15 anos para acontecer. Talvez a sociedade se desarme e aceite as mudanças que estavam sendo propostas e a necessidade de andar em novos caminhos. Gramado, Adriano, até para contribuir com o debate, Gramado mesmo foi uma cidade que se reinventou também no setor econômico. Nós tivemos um dado momento histórico na nossa cidade que a indústria ela era a grande matriz econômica do município, era voltada para a indústria, tanto a calçadista quanto a moveleira. E em decorrência, né, das mudanças que ocorreram, o fechamento de empresas, a cidade foi se voltando mais para o turismo, né? Sempre teve o turismo como uma economia, mas se voltou mais também depois do fechamento de grandes empresas. Então, realmente, nós esperamos, e aí é uma culpa do poder público nosso, né? E também se parcerar com a sociedade para nós construirmos um novo caminho aí, econômico também para o município. Não largando o turismo de forma alguma, mas paralelamente ao turismo, utilizando, né, essa força que o turismo dá para a cidade. Eu sempre digo, nós não podemos diversificar a matriz econômica do município desassociando o turismo dessa nova matriz econômica. Não tem como fazer isso, ao contrário, nós precisamos dessa força para alavancar novas fontes econômicas, né? Exatamente. E o que a gente observa que esse momento da pandemia ou pós-pandemia vai exigir lideranças fortes, lideranças equilibradas, lideranças capazes de construir consenso e pagar o preço do ponto de vista da crença mesmo de liderar essas transformações. O que nós estamos observando hoje, me parece que num cenário que surge, né, que a gente tem acompanhado pelo mundo todo, a grande crise da pandemia também revela uma grande crise de liderança, né? Então, todo mundo hoje, a gente está buscando, as pessoas buscam, vamos acreditar em quem, né? Então, observamos isso e Gramado liderou esse movimento do turismo no estado. Gramado se consolidou como um polo de turismo. E é preciso, eu uso uma metáfora, é preciso trocar o pneu do carro com o carro andando. Reconhecer a história, reconhecer o esforço dos pioneiros, reconhecer que muito suor, né, muito fio do cabelo branco, muitas vidas foram colocadas em prol desse objetivo, que era tornar Gramado reconhecida, conhecida, pujante, né, e que ela vai continuar pujante, mas que se faz necessário nesse momento trocar o pneu com o carro andando e buscar novas alternativas. A qualidade de vida da cidade é boa, as condições são muito favoráveis, né? Então, há uma vontade que a gente observa, até pela oportunidade de estarmos falando com o senhor, de abertura, de uma necessidade de uma autocrítica, né? Diz, olha, nós precisamos mudar, né? Só que na economia, a mudança, a gente fala de ciclos de 10, de 20, de 50 anos, né? Ela não é do dia para a noite, e essa mudança ela precisa começar também a partir de cada um de nós. Infelizmente, nós vamos não é perguntar o que a prefeitura vai poder fazer pela gente, mas o que a gente vai poder fazer pelo município, pelas novas gerações. O próprio empresário, né, Adriano, o empreendedor, né, o gramadense que se voltou muito para empreender no setor de turismo, né, e acabou às vezes deixando outras atividades, né, e vem bem dentro daquilo que tu está falando. O olhar do empreendedor, né, também para diversificar a sua própria fonte de renda, né? Então, utilizando já a sua expertise em outros negócios, mas diversificando ela, né, para outros setores. Isso é muito importante. Isso. E talvez um olhar mais sistêmico, uma visão mais abrangente do todo,
A qualificação da mão de obra que vocês têm aí, ela é incrível, né? Esse é um grande ativo que a cidade construiu, que é um ativo preparadíssimo para uma retomada rápida, né? Não vão ser necessários hoje horas e milhares de horas de treinamento básico, mas talvez hoje as empresas podem aproveitar a oportunidade para treinar os seus novos funcionários, os seus colaboradores, seus funcionários, numa perspectiva da retomada com novas habilidades, novas competências que a tecnologia vai impor, né? Então, vou dar um exemplo. Até então, tipo, os aplicativos de mobilidade urbana, né? Eles eram concorrentes das empresas de transporte público, né? Era uma concorrência ruim para o transporte público. E agora as próprias empresas de transporte público vão ter que entender, ou elas se adaptam a essas novas tecnologias, ou elas não estarão fora, né? Porque é uma questão de geração de renda, geração de sustentabilidade para as famílias, para os desempregados, tá? Então, são variáveis que hoje nem o prefeito, nem o vice-prefeito, nem os vereadores controlam. É uma realidade que está se impondo. E talvez esse seja um momento também da classe empresarial, do poder público, fazer essa discussão e tratar disso de uma maneira de olhar para o cenário da oportunidade. Então, reter os talentos como puder, fazer todo o esforço possível, proporcionar treinamentos, proporcionar o desenvolvimento de habilidades e competências que são necessárias, que serão necessárias, né, para esse novo mundo que a gente entende aí que me parece que é um reset e que começa do zero as relações novamente a partir da pandemia. Verdade. Juliana, tudo bem? A Juliana está quietinha, mas a gente também aí tem assuntos importantes para falar com a Juliana, em especial essa questão jurídica, né, que traz também uma certa insegurança para as empresas, né, e gestionar, né, essa crise, né, até o nosso título era, né, a gestão, a governança em crise, né, gestão de governança em crise, né, isso é muito importante. Nos últimos dias eu escutei muitos empresários questionando algumas questões jurídicas que envolvem hoje, desde da abertura da empresa até na manutenção do empregado, até na eventual, né, os problemas tributários, né? Eu comentei antes com vocês, antes de nós iniciarmos nosso vídeo para o público, nós estávamos comentando que uma jogada tributária de uma empresa possibilitou a manutenção de dezenas de funcionários, né? Então, é muito importante esse aspecto, esse olhar, né, Juliana? É muito importante. Bom, primeiro eu quero cumprimentá-lo, né, agradecer a oportunidade de poder conversar com as pessoas de Gramado. Eu estava quietinha, mas estava aprendendo aqui com vocês, né, e procurando, né, também entrar nessa discussão bastante focada nos problemas da cidade, que eu acho que isso é muito importante, né? Nós fizemos um contato, né, com o Evandro e ele prontamente se colocou à disposição para ter esse diálogo, bater esse papo, na verdade, que é o que a gente está fazendo, né, porque tem uma preocupação muito grande e com o impacto e o que isso vai fazer na economia, nas empresas, né, e a gente só tem a elogiar essa tua postura extremamente humilde e aberta e receptiva e a gente te agradece muito, né. O nosso motivador, Evandro, foi justamente esse, né? Nós temos uma estrutura dentro do escritório em que nós trabalhamos não só aspectos jurídicos, mas principalmente aspectos de gestão, né? O nosso escritório é um escritório interdisciplinar e nós temos 30 anos de experiência em crise. Então, são muitas situações, né? E alguns elementos são comuns a todas as crises de todas as empresas, né? O que muda neste momento agora é que você não tem mais pontos, você tem uma linha e todos estão na mesma situação. Eu ouvi alguém dizendo esses dias, numa dessas muitas lives que a gente tem assistido, que não que as pessoas estejam todas no mesmo barco, elas estão na mesma tempestade, cada um com o seu barquinho, né? Uns com um cruzeiro, outros com um botezinho, e aí cada um tenta se virar como pode. Então, essas questões, elas são muito importantes e não existe uma solução única. Trabalhar para minimizar os impactos da crise nas empresas passa por olhar para vários aspectos, né?
E essa fala de vocês que me precedeu, principalmente do Adriano, meu sócio, é sobre o cenário, né? Onde que estamos nos localizando, qual é a grande pintura, o grande quadro que se apresenta. O meu olhar sobre isso é da porta para dentro, né? É o olhar da empresa mesmo. Você tem aí uma expectativa do que vai acontecer nos próximos meses, né? Fala-se aí em 18 meses de incertezas, pelo menos se não houver uma vacina ou um tratamento eficiente para o vírus, né? Não 18 meses de fechamento, mas de arranque para da economia, né? Alguns analistas são mais otimistas, outros menos, mas eu já li sobre isso, principalmente em relação ao setor do turismo. E nós precisamos conscientizar o empresário de que existe muito que pode ser feito pelo governo, né? Pelas 3 esferas, pelo Estado, pela União e pelo município, mas que a grande parte da solução, se não a principal parte, ela tem que ser protagonizada pela própria empresa, né? As medidas que precisam ser tomadas de proteção da empresa são responsabilidade do empresário. O que a gente nota é uma certa apatia, né, para se defrontar com essa realidade. E esse movimento de arranca e para, ele contribui para isso. Porque você sempre fica com a esperança de que agora vai, só que o agora vai às vezes não acontece na velocidade que a gente gostaria. Então, o meu olhar nessa questão é esse, é o olhar da empresa, né? E o meu foco principal como advogada com experiência em crise de empresa é o caixa. Você precisa tomar todas as medidas necessárias para proteger o caixa da sua empresa, porque uma empresa não quebra porque ela tem dívidas, ela quebra porque ela não tem caixa para pagar essas dívidas, né? Então, nós vemos assim que as pessoas, principalmente o empreendedor, elas resistem, né? O empreendedor, ele resiste a algumas medidas que são mais incisivas, que precisam, eventualmente, em alguns casos, serem tomadas, ainda que seja agora, de momento, né? E as pessoas não reagem. Então, o nosso objetivo ao começar uma conversa nesse sentido é esse. Nós tínhamos uma preocupação em perceber que, do ponto de vista do comportamento, as empresas não estavam agindo, né, não todas, mas muitas, assim, na velocidade necessária. E aí nós fizemos um esforço conjunto e elaboramos até um conteúdo, que foi o início da nossa conversa contigo, né, sobre governança de crise. Porque, como eu disse, as situações vão se repetindo e só muda hoje nesse cenário que estamos todos na mesma tempestade, tentando fazer, como diz o Adriano, a travessia. E na gestão de crise, isso tem um método, né, que pode ser aplicado, né, um método bastante simples, que dialoga muito até com o bom senso, então muita gente já deve até estar fazendo isso, né, mas ele passa por um controle em que você tem que eleger uma instância de dentro de casa, de dentro da empresa, ser a instância que vai tomar as decisões, né? Na governança de crise, você começa elegendo um conselho, alguns chamam de comitê, outros chamam de gabinete, né? Mas, enfim, um conjunto de pessoas que vai olhar para o que está acontecendo, vai levantar indicadores para fazer esse olhar, né? Vai buscar as informações jurídicas para que as decisões possam ser tomadas com segurança, né? A partir do momento que você constitui esse conselho de crise, você tem que fazer numa segunda etapa um plano de ação para tomar as medidas que sejam necessárias para minimizar os impactos, porque passar sem impactos, isso é impossível, né? A gente precisa buscar a diminuição desses impactos negativos, e o grande foco é o caixa, né? Como eu disse antes, para que a empresa possa estar viva ali na frente quando a economia puder ser retomada, né? E fazer o monitoramento disso e, ao fim do processo, pensar uma empresa, talvez uma empresa menor, né, mas que se torne viável e possa ter continuidade para que ela se perpetue e saia mais forte dessa situação toda, né. Então, essa preocupação que nós temos de expor para as pessoas, conscientizar as pessoas de que o mundo mudou, de que a gente vai ter um novo normal, né, novas relações econômicas, novas relações sociais, novas relações jurídicas até, né, isso é extremamente importante que as pessoas tenham a clareza disso e não entrem e saiam aquelas que ainda estejam na negação dos efeitos, né? Nós temos um trabalho que se aproxima muito ao trabalho do médico, né? O médico de UTI. Então, às vezes o sujeito tem uma doença grave, ele entra em negação, né? O empresário muitas vezes passa por esse processo também. E ele tem que sair da negação e partir para a ação e começar a tomar as medidas, se já não tomou, de minimizar, esses impactos na sua empresa. Então, esse é o meu olhar, né? Só que para eu fazer esse olhar, eu preciso ter um cenário, porque todo esse trabalho é feito a partir de projeções. Então, eu vou
minimizar os impactos da crise com base no quê, né? Temos aí, hoje, você tem um cenário em que o turismo, principalmente, que é a ponta, né, sobre a economia sobre a qual nós estamos falando, né? A gente não tem a clareza do que vai acontecer no curto prazo, né? Me preparando até para essa conversa, eu li alguns textos de pessoas dizendo que o turismo doméstico, ele tende no mundo a crescer, né? Porque o turismo internacional, provavelmente esse vá no primeiro momento diminuir em função das questões, né, relacionadas ao tráfico de pessoas. E você falou comigo no primeiro dia que nós conversamos também sobre a questão dos eventos corporativos, né? Então, na crise, a gente vai ter que achar as oportunidades, rebuscar o significado da empresa, né? Ou ressignificar melhor a empresa, buscar alternativas para poder fazer chegar lá na outra ponta vivo, né? Esse é o objetivo que a gente tem que ter agora de curto prazo. Com toda certeza. O turismo doméstico, a gente tem lido bastante, até o Adriano pode nos ajudar nisso, ele tende a crescer, né? Mas não é de uma hora para outra, né, Adriano? Com certeza. Que a gente pode... A questão do turismo doméstico, ele tende a crescer, o que tem que observar são as variáveis, né? A questão do emprego, a questão da renda, e vai exigir muita criatividade também do prestador de serviço, quem está oferecendo o serviço, o preço, o prazo, a promoção, as condições que ele vai oferecer para atrair o turista, né? Para que ele venha até o seu estabelecimento, ele venha até a cidade, né? E talvez, eu estava observando a Juliana falar aqui, talvez o Gramado, por muito tempo, ela foi comprada, né? Ela não precisou fazer um esforço de venda, né? E agora, nessa reinvenção, nesse ressurgimento, ela vai ter que se vender com mais força ainda, mais aguerrida, e observar as novas possibilidades que a demanda interna estará sedenta para consumir, né? Então, ter um olhar para fazer pós-travessia qual é o meu preço, qual é o meu prazo, qual é a minha condição, que pacote que eu vou estar oferecendo, em quais condições, em que momento, ter uma sensibilidade maior por uma demanda interna no mercado internacional, que nós temos aí 26 estados além do Rio Grande do Sul para consumir. Isso aí. Juliana. Bom, então assim, eu até, né, organizando essa conversa que nós tínhamos agendado, nós elaboramos um material, depois a gente pode deixar disponível para as pessoas que têm interesse de consultar, né? Mas nesse material a gente cria então 4 passos para fazer essa gestão da governança, né? Que brevemente já mencionei antes, né? Institui o comitê, né? Faz o plano de ação, o plano de contingência, reuniões diárias e na sequência esse monitoramento e as decisões que precisam ser tomadas, né? Um aspecto que eu acho que é muito importante, especialmente a partir da onde eu falo, que é a questão legal, né? Que é a formação que tu também tem, né, Evandro? A gente tem que pensar que tudo isso gerou um certo caos, né? A pandemia, ela era uma variável com a qual que podia ser prevista que um dia isso ia acontecer, né? O que não se previu adequadamente foram as consequências, né? A rapidez com que se teve que fazer o lockdown econômico e o que isso tudo repercutiu, né? Então, as consequências são aquilo que a gente chama em gestão de risco de um cisne negro, né? Não que a pandemia seja, mas as consequências sim, né? O tamanho do impacto disso no mundo, como isso gerou, suspendeu a circulação de pessoas, e aí que toca tão profundamente na questão do turismo. Então, na gestão de risco, né? As regras, as mudanças na lei que vem acontecendo sucessivamente para tratar desse problema, elas tentam trazer alguma segurança, né? Então, você tem regras que estão sendo editadas a todo momento de várias naturezas, e eu destacaria especialmente 3 conjuntos aqui que são os mais importantes que o empresário precisa olhar no momento que ele vai tomar as decisões, de novo, como eu disse antes, para proteger o seu caixa, né? Você falou, né, da questão aí de uma empresa que usou do benefício fiscal para não precisar demitir funcionários, né? Neste momento, um típico caso de proteção do caixa, né? Foi feita uma conta, olha, eu agora consigo, porque eu não vou precisar pagar esse imposto nesse momento, então eu posso arcar com essa despesa. Então, há inúmeros impostos federais hoje com pagamento suspenso, isso já está bastante divulgado, as pessoas conhecem, né? PIS, COFINS,
a contribuição patronal para o INSS, também todos, pelo menos por 60 dias com não com a exigibilidade suspensa, ou seja, o pagamento ficou postergado, não que ele esteja cancelado, ele vai ter que acontecer. Então, estamos rolando para frente o problema e ele vai voltar à nossa porta ali na frente, né? Existem regras trabalhistas muito importantes que foram editadas também, que viabilizam a redução de custo com a folha, muito focadas em não demitir as pessoas, né? Ajudar o empresário neste ponto, eu acho que isso é muito importante. Eu falo muito da questão do caixa, mas também a gente não pode esquecer que no fim do dia o que importa são as pessoas, né? Eu penso no caixa, e o caixa é importante porque ele é a forma de viabilizar que aquelas pessoas estejam ali, né? Aquela velha máxima. Às vezes a gente tem que entregar os anéis para manter os dedos, né? Mas é evidente que no fim do dia o que importa não é só a questão financeira ou econômica, mas é também, né, a disponibilidade de caixa, o dinheiro disponível, mas são as pessoas que têm a sua vida na sua empresa, seja o próprio empreendedor, a sua família, né? Os pequenos negócios geralmente têm esse perfil, ou mesmo os funcionários, né? Então, tudo isso pensando nesta questão. Então, há inúmeras regras que permitem, né, com alguma segurança jurídica, diminuir custos com esse tipo de verba, vamos dizer assim, as verbas trabalhistas, né? E também as normas regulatórias, né? Que se abre e fecha. Quando nós marcamos de fazer a conversa, Gramado estava fechado, né? Hoje está aberta, né? Então, isso muda muito rápido. Todo dia, aberta com restrições, mas todo dia você tem uma regra nova, né? E uma preocupação que me parece que ela é muito importante neste momento é não criar novos problemas jurídicos, né? Então, dos aspectos que eu gostaria de enfatizar é justamente esse. Você vai poder estar aberto hoje, né? Aberto com restrições. Então, eu posso ter lá os meus funcionários atuando em algumas frentes e algumas atividades, se possível, né? Mas eu preciso prover a essas pessoas os cuidados sanitários. Então, eu preciso observar as regras sanitárias que muito provavelmente o município deva ter inserido no seu decreto que autorizou a abertura, né? O que eu quero ressaltar em relação a isso? Não só para os seus funcionários e em relação aos seus empregados, os seus colaboradores, mas também em relação ao consumidor, né? O uso dos EPIs, a limpeza constante, né? A higienização ao tempo todo, o álcool disponível, enfim, todos esses equipamentos que vão me permitir ter uma certa segurança sanitária, eles precisam estar disponíveis. Primeiro, eu preciso levantar aquilo que eu preciso, né? O que tem que ser alocado. Depois eu preciso explicar para as pessoas o uso desses equipamentos, porque não adianta só eu ir lá e dar a máscara da mão da pessoa, tem todo um tira-põe correto e tudo mais, só para usar esse exemplo. Então eu tenho que educar as pessoas para isso, né? E por último, e eu acho que esse é o grande, porque até aqui eu fui óbvia, né? Mas a grande questão é fazer o registro de que eu tenho um controle sobre o uso desses equipamentos, né? Para não gerar ali na frente problemas de ordem trabalhista ou até mesmo consumerista, né? Ou de problema com o consumidor, porque ninguém quer que um funcionário se contamine, menos ainda que ele se contamine dentro do ambiente da empresa, né? Então, isso tudo precisa você tem que trabalhar em 3 linhas de gestão aqui de risco, né? Que é o conhecimento da regra, a disseminação da regra dentro da empresa, né? De cima a baixo, e o controle do uso dos equipamentos que são exigidos agora, né, principalmente nos decretos municipais ou na legislação sanitária. Então, esse é um outro aspecto muito importante, né, as normas de regulação e de segurança sanitária que precisam ser analisadas. Né? Então, tudo isso para quê? Para defender, de novo, a empresa. Não adianta eu criar um problema agora, que eu vou ter que pagar ali na frente, né, e só prejudicar a minha saúde econômico-financeira. E sobre o aspecto econômico também, né, Adriano? O próprio mercado vai se regulando no sentido de que o consumidor ele vai querer consumir o seu produto numa empresa que efetivamente respeite, né, essas questões aí de proteção à saúde, né? Exatamente. Como é que as empresas estão comunicando aos seus clientes, transmitindo a segurança necessária, todas as medidas de proteção adotadas, de prevenção adotadas, para que o cliente retorne, venha até os usos dos seus serviços, usufruto dos seus serviços, de maneira segura, de maneira eficiente, que ele possa ter tranquilidade de voltar para casa, ele, sua família, né? Do ponto de vista de ter uma ambientação
que permita a segurança sanitária, a segurança da saúde e a continuidade da vida. E pegando um pouquinho o gancho da Juliana, eu acho que tem uma dicotomia muito grande no mundo, né? Salvar vidas ou a economia. Eu acho que nem tanto ao céu, nem tanto ao inferno. O mundo, né, o meio ambiente, ele vive e sobrevive do equilíbrio. E, nesse momento, nós precisamos ter relações equilibradas entre preservar vidas, salvar empregos, fazer a economia girar, mas cada um de nós, ao seu jeito, no seu tempo, no seu core de negócio, vai ter que fazer o seu dever de casa. E fazer o seu dever de casa, eu gosto de falar sempre no nosso escritório, fazer o feijão com arroz, é o comunicar adequadamente, fazer o básico que já está fazendo bastante para preservar a saúde, para manter emprego, para produzir renda e fazer com que a vida possa seguir, o rio possa seguir o seu curso. Agora eu gostaria de pegar um gancho na tua fala, Adriano. Eu acho que a gente tem aí um falso paradoxo, né? Não existe um paradoxo entre vamos salvar a economia ou vamos salvar as vidas. Temos que salvar os dois, né? Então, não há escolhas aqui a serem feitas. A gente precisa achar o caminho para que as duas coisas aconteçam ao mesmo tempo. Não preciso escolher um caminho só, né? Vamos tentar um caminho do meio e, para isso, as regras são extremamente importantes, né? E dar conhecimento das regras e controlar o uso dos elementos que essas regras nos obrigam a utilizar é extremamente importante, né? Isso aí. Adriano, mais alguma contribuição? Juliana? Eu acho que acho que o desafio ele não é um desafio só para vocês aí também na prefeitura, na condição sou de vice-prefeito, mas é um desafio que a sociedade enfrenta. Se cada um tentar resolver o seu problema do seu jeito, sem entender que o pertence a toda a cadeia produtiva, a toda a comunidade, né? Se a gente não buscar construir soluções dialogadas, compartilhadas, soluções que permitam uma saída em conjunto desta crise, certamente vai doer mais e vai permanecer por muito mais tempo esse sentimento de frustração, sentimento de impotência que me parece que é tão grave quanto a doença, porque a gente tem observado muitas empresas, muitos empresários buscando encontrar por que aconteceu isso, de onde que veio isso, né? E, ao mesmo tempo, a dica que eu dou, a recomendação que eu dou, vice-prefeito Evandro, é que, ao invés de buscar respostas, talvez seja o momento da empresa voltar para dentro e olhar para o seu caixa, olhar para o seu balanço, olhar para os seus custos, ver onde chamar seus colaboradores e ver onde pode ter pontos de melhoria para que ela possa fazer esses ajustes agora, nesse momento de calmaria, para quando retomar com uma base mais sólida, mais consistente, mais assertiva. E aí, podendo olhar para as oportunidades que o mercado, por si só, vai propiciar. O senhor muito bem falou da relação, né, de equilíbrio, né? Então, essa relação de equilíbrio, ela existe. Nesse momento, está neste momento desequilibrada a oferta e a demanda. Mas ela vai voltar a ter o equilíbrio. E quando ela voltar ao ponto de equilíbrio, ou mais demanda que oferta, eu estarei preparado para atender o novo consumidor, as novas demandas, as novas necessidades? Então, essas são perguntas que a gente sempre fala nas empresas, nas lives que a gente participa, que o empresário tem que começar a olhar para isso. Isso é um momento de transição, de travessia, é um momento em que a gente precisa se ressignificar, ter muita empatia com o outro para poder retomar um novo patamar de relações econômicas, sociais e empresariais. Embora a Juliana falou, eu tenho formação em Direito, mas eu estou fazendo hoje, Adriano, um mestrado em Economia. E um livro de economia que se fala muito, o Oceano Azul, né? Nós temos que Sim. transformar esse oceano vermelho, né, que é a da crise, num oceano azul, né? Conforme muito bem tu mencionaste para nós, inovando, buscando ali nas dificuldades e buscando as soluções aí para o futuro, né? Né, Juliana?
É isso aí. Eu achei que o Adriano fosse falar alguma coisa, a internet de presta está oscilando um pouquinho. Mas é isso, né? A gente tem que buscar, sim, nessa crise as oportunidades. Me parece, assim, que existe, eu sou muito frequentemente perguntada, né? O que eu posso fazer? Tudo isso que vocês estão me dizendo, eu estou fazendo, quais são as outras saídas que eu tenho para a minha empresa, né? Então, num dos itens que a gente trata no nosso material, esse no e-book, a gente fala que talvez, né, para alguns a saída seja buscar aí um meio legal de recuperação, né? Se a empresa faz a governança de crise como ela tem que ser feita, né, e dependendo do setor e muito mais a história que ela acumulou antes, né, porque se você estava preparado para um solavanco desse porte, a sua saúde hoje é diferente. Mas essa é uma outra mensagem que a gente tem que colocar, né? Até se for para encaminhar aqui para o fim da conversa. Tudo que eu fizer hoje, né, vai me ajudar a sair ali na frente um pouco melhor. Mas se ainda assim aquilo que eu fizer neste momento não for o suficiente, eu posso recorrer a alguns instrumentos legais que me permitem, né, construir em torno da minha empresa uma proteção e para poder renegociar com os meus credores e sair disso uma empresa que sobreviva, né, de toda essa crise. Então, aí nós temos, acho que é importante deixar claro, as normas legais elas estão mudando muito, as atuais, principalmente para essas relações contratuais, né, e tributárias, mas existem os instrumentos da Lei 11.101, que é a Lei de Recuperação de Empresas, né, que podem ajudar em alguns casos. Eu acumulei alguns anos de experiência nessa área e hoje eu digo que, olhando para a recuperação judicial, que é muito temida por muitos empresários, né? Eu ia comentar isso. Isso, porque não funciona, porque tem toda uma estatística que virou maldição aí que a gente pode rapidinho desconstruir, né? Que só 1% dos casos dão certo e que é algo que de fato não acontece, né? Mas hoje a minha visão a respeito disso, tanto é que busquei construir dentro da minha estrutura de empresa, da minha empresa, um olhar interdisciplinar, né? Então eu não consigo resolver o problema da empresa só com instrumentos legais, né? Eu costumo dizer, era esse o ponto que eu queria chegar, que a recuperação judicial ela é quase a penúltima ferramenta. Eu só vou lançar a mão dela se todo o resto que eu tenho para tentar antes eu não tiver funcionado, né? A última seria uma falência que vai acontecer, a gente vai ter casos aí de empresas que não vão passar por essa e é assim, né? Infelizmente é assim que as coisas funcionam. Então, existem outros meios legais que eu posso utilizar e aplicar que não sejam necessariamente, ou não seja necessariamente uma RJ, né? Por exemplo, uma recuperação extrajudicial, né? Onde eu vou negociar com os meus credores, fazer com eles um acordo coletivo e levar isso, se for preciso, à homologação do juízo, né? Sem todo o desgaste e todo o estresse que uma RJ, como a gente chama, pode causar, né? Mas tudo isso, primeiro, tem que encontrar o tema de casa feito, né? A governança de crise estruturada e funcionando, porque recuperação judicial ou recuperação extrajudicial por si só não resolve o problema. O direito é uma caixa de ferramentas, né? A gente, como quem trabalha, eu tenho lá uma série de ferramentas que eu posso usar para cada caso. Recuperação judicial é uma das, né? Mas ela não é uma ferramenta que funciona sozinha. Ela é a chave de rodas, mas para levantar o carro eu preciso do macaco para poder trocar o pneu e isso significa fazer toda a reestruturação da empresa. Então, existem meios. A gente tem que entender que tudo que a gente está dizendo aqui não é só ideias soltas, né? Isso tudo tem método, tem começo, tem meio, tem fim, tem condições de entregar resultado, e se isso tudo não funcionar, eu tenho outras saídas, né? Basta que eu procure ajuda no tempo certo e me disponha a ouvir, pelo menos, ainda que seja para não fazer, né? A opinião de alguém que efetivamente entenda desse assunto, né? Então, esse é um universo muito rico. A gente poderia fazer uma conversa só para falar, né, desses meios legais, né? Mas até estou vendo que tu queres fazer algum tipo de intervenção aqui, mas eu acho que esse é um tema assim que precisa ser colocado. A nossa conversa tem que ser uma conversa de pulsão de vida, né? Você tem que reinventar o seu negócio, existem caminhos para isso e as pessoas podem te ajudar, né? Existem meios legais que podem proteger a tua empresa para que ela se salve aqui no final dessa história toda, né? Então, eu acho que é por aí.
E dentro disso, né, na verdade, a gente fala de governança de crise, mas a própria governança tem que ser criada, né? Seja no setor público, mas também no setor privado, né? Esse modelo o modelo de governança de empresa é muito importante, né? E esse tema que tu comentou realmente é muito temido, mas existe um preconceito muito grande da recuperação judicial ou essa das empresas, né? Eu vejo que no Brasil, de forma tardia, mas se começa já a utilizar mais esses modelos, né? Em outros países se utiliza muito e salvou várias empresas e grandes empresas, diga-se de passagem, da falência, utilizando essas ferramentas, né, Juliana? Isso aí, isso é bem importante. Eu acho que esses momentos de crise, o Brasil é profícuo, né, em situações históricas. Eu ouvia ontem uma pessoa com um pouco mais velha do que eu falando e me lembrando, né, nos anos 90 a gente dormiu com o dinheiro na conta e acordou sem, né? Quantas vezes a economia do Estado aqui quebrou por conta de seca, agora a gente está enfrentando uma situação também parecida. Então, o Brasil é um país, as pessoas que são um pouco mais velhas, assim, nasceram nos anos 70, 80, 70, 60 para frente, né, como eu, a gente tem memória disso, né? As pessoas mais novas, às vezes, elas esquecem que nós estamos numa estabilidade desde um pouco melhor, um pouco mais estruturada, desde do plano real para cá. Mas o Brasil passou por várias crises, né? E a gente teve vários renascimentos da nossa economia, uma crise muito pesada, recente, mas no passado outras também, e crises bem interessantes, de crises monetárias que acabaram com a circulação do dinheiro. Isso tudo cada crise tem as suas peculiaridades, né? E existem meios legais para isso. Desde 2005 nós temos no Brasil uma das legislações mais modernas do mundo em matéria de crise empresarial, que não deixa a dever, né, ou não perde em nada para a legislação de países de primeiro mundo, muito inspirada, inclusive, na legislação norte-americana, né? E essa lei, ela já provou que ela tem o seu valor, né? Claro, existem problemas, sim. Eu, como advogada que atuo nessa área, tenho todas as condições de dizer que o problema é muito mais cultural e sistêmico do que legal, né? Porque não é uma questão só a lei em si tem bons instrumentos, mas às vezes o empresário ele resiste, e no início, inclusive, os primeiros pedidos de recuperação judicial que a gente via, e isso acontece ainda hoje, mas em menor medida, era comum ver pedido de liminar para o juiz não cortar, não impedir que cortassem a luz da empresa. Quando você tem uma empresa que já não tem mais condições de pagar energia elétrica, que é um insumo extremamente básico para fazer o negócio funcionar, é porque realmente o caixa, né, já foi liquidado. Então, isso é um problema cultural, né? Resisto até o último momento, quando já não dá mais. Então, fica mais difícil de fazer um trabalho. Porque, de novo, recuperação judicial é uma ferramenta, né? E ela precisa estar coordenada com outras ferramentas. Então, tem muitas opções. A recuperação extrajudicial que eu mencionava antes é um instrumento bem interessante da lei, né? Que difere bastante da recuperação judicial, pouco visível, porque muitas vezes a gente faz a recuperação extrajudicial e as pessoas nem ficam sabendo, né? Porque a homologação judicial ela é facultativa, né? Então, se você chama os seus credores para fazer uma negociação e todo mundo concorda com a negociação, você fez uma recuperação extrajudicial. Você pode levar isso à homologação do juízo ou não, dependendo do efeito que você quer obter. Né? A homologação judicial ela se torna importante ou quase obrigatória quando você tem 60% de adesão ao plano e os outros 40% não. E aí, com a homologação do juízo, você consegue trazer todos os credores 100% para aquela proposta de pagamento. Então, a recuperação extrajudicial é uma ferramenta bem interessante, né? Talvez, em alguns casos, já seja o momento de utilizar, né? Porque a gente já está aí na quarta, quinta semana de lockdown, né? Ou semi-lockdown, aí que as pessoas já conseguem enxergar, né? Quem tem números e indicadores construídos visualizando o médio prazo já tem a percepção de que talvez não vá chegar ali na frente, né? O caixa não vai resistir. E enquanto eu tenho ainda recurso, quanto antes eu conseguir lançar mão disso, melhor, né? Então, são meios legais, eficazes, né? Que já salvaram muitas empresas, né? De todos os portes, desde que sejam bem utilizados, né? E o problema cultural, esse, para mim, é o mais... Agora a gente vai mudar, porque nesse momento, né?
as crises são aceleradores, né? Aceleradores tecnológicos, aceleradores de mudança social e aqui nesse caso aceleradores de mudança, um acelerador de mudança cultural, porque vai mudar a visão do empresário em crise, não há a menor dúvida. Já vem mudando, né? Desde a última aí, crise de 2016, já mudou bastante, já melhorou bastante o ambiente. Inclusive existe um projeto para fazer uma mudança legal, né? Com regras específicas para este período que talvez ele seja aprovado nos próximos dias, né? Vai ampliar um pouco a possibilidade, o escopo da lei, porque hoje a lei ela é para empresários, ela não pega, por exemplo, o profissional liberal, que é o médico, o advogado, ele está fora, né? Então, existe um projeto de lei que pretende abrir essa opção, né, para outros atores econômicos, vamos dizer assim, que não sejam empresas no sentido jurídico, aqui mais restrito. Mas existem meios, né? Eu acho que a grande questão que a gente tem que colocar aqui, até para já ir caminhando para o fim, é que o mundo mudou, né? A economia mudou, a empresa vai precisar mudar, né? Mas que eu tenho esperança, né? Existe esperança, existe luz aí no fim do túnel, né? E não é um trem, esperamos que não seja um trem, né? Existe luz no fim do túnel e existem meios para que eu possa atingir esse resultado. Então, não é uma conversa solta, né? É uma conversa com entrega se você fizer aquilo que precisa ser feito. E é só achar a caixa de ferramenta certa, como eu disse antes, para poder apertar os parafusos para fazer essa máquina continuar funcionando, né? Ou esse barco conseguir chegar até o final da tempestade. Acho que é por aí. E nós vamos passar por essa crise, tenho certeza disso. E, Adriana, encerrando aí a nossa conversa, mas o Brasil vai levar um tempinho ainda para o Brasil e Rio Grande do Sul, né? Para a sua recuperação econômica. Até a nossa economia estava, embora pequenos os índices, mas estava em crescimento, né? E agora a gente vê notícias de que só no Rio Grande do Sul nosso PIB tende a diminuir de 2% até 9%, no Brasil 4%, né? Esses impactos todos aí do coronavírus aí vai levar um tempinho aí, mas eu acho que com criatividade, sabendo lidar com os aspectos jurídicos, e eu tenho certeza aí que a gente vai sair dessa crise aí. Então, as oportunidades que a gente observa para o cenário aí, dessa travessia toda aí, da necessidade de se reinventar, ela vai exigir também muita tenacidade, muita transparência por parte do empresário, das empresas, junto às empresas, às instituições financeiras que ela atua, no caso Banrisul, Badesul, de propor renegociações, de ser proativa nesse aspecto, não esperar vencer, né? Caso ela tenha contraído algum empréstimo com qualquer instituição financeira, é de procurar uma recomendação que a gente tem dado, é que o empresário procure a sua instituição financeira e propõe uma renegociação de longo prazo, com parcelas que não comprometam o seu fluxo de caixa nesse período, buscando até mesmo carência. Vai exigir a capacidade de mobilização do poder público municipal, de aproveitar que a gente tem um banco aqui, que é o Banrisul, o Banco do Estado do Rio Grande do Sul, de buscar novas linhas mais atrativas de crédito de longo prazo, sustentável, não ser poluente, de ser um grande gerador de emprego, de renda. E aí, buscar essas linhas mais consolidadas, criar linhas mais consolidadas para que esse período de travessia maior que o setor produtivo vai ter se faz necessário. Mas a dica que eu queria deixar para finalizar é: seja proativo, comunique, ouse, fique atento ao mercado, às possibilidades e oportunidades, repense seus preços, seus prazos, seus pacotes, suas promoções. E, acima de tudo, a crise vai passar, um novo mundo surge, novos negócios vão surgir, e chamar atenção para uma coisa que o Brasil vem prorrogando já há praticamente um ano e pouco, que é a questão do marco, a validade da Lei Geral de Proteção de Dados, né? Que foi prorrogado novamente e que, mas nunca dá tempo, não dá tempo. Por que não estruturar, não estou falando para fazer o investimento necessário agora, mas por que não aproveitar o momento e estruturar um cronograma de implantação, um cronograma de investimento para, quando a economia voltar, a empresa possa estar preparada, oferecendo isso.
Porque vice-prefeito Evandro e Juliana, se a gente tivesse agendado, buscado fazer uma reunião, um bate-papo como esse, no dia 15 de março, certamente nós teríamos nos deslocado até Gramado. A tecnologia acelerou esse processo. E esse aplicativo que nós estamos utilizando hoje para fazer essa live, né, essa interação, só esse aplicativo no meio da crise ele vale mais do que todas as empresas aéreas americanas. Então, se nós tínhamos dúvidas dos impactos, esse movimento que nós estamos fazendo, ele não é mais uma promessa, ele passa a ser uma grande realidade. Obrigado muito pela oportunidade, vice-prefeito Evandro, Juliana, e um abraço especial a todos, a toda a população de Gramado, os empresários, e tenho muita fé, muita esperança que vai dar tudo certo no final aí. Com certeza. Obrigado, Adriano. E a gente vai deixar depois no link aí do vídeo o contato de vocês para os nossos amigos aí que estão nos acompanhando poderem entrar em contato com vocês. Juliana, querida, muito obrigado aí pelos esclarecimentos de vocês. A Juliana falou um termo e o Adriano também falou, mas de outra forma. Nós temos que nos preparar para a nova normalidade, né, Adriana? Isso. Isso aí. Nós temos o mundo mudou, né? O Adriano está apontando aí. Quem diria que, vamos lá, 32 dias atrás, né, que essa empresa, como ele citou aí no exemplo, valeria mais do que as empresas aéreas, né? Ontem eu li uma notícia que a Azul contratou uma consultoria para fazer a sua reestruturação, né, para repensar aí o seu negócio. Então, isso é o mundo VUCA, né? É um mundo que é altamente volátil, né, incerto, ambíguo e pode mudar a qualquer momento, né? Então, eu quero também agradecer, dizer que a gente está à disposição, né, que nós temos uma preocupação muito grande de que essa mensagem chegue aonde ela precisa chegar, que são as pessoas que estão precisando de ajuda agora, né? O objetivo é de se colocar aqui e fazer esse tipo de conversa, de debate, é só esse, né? É poder spread the news, né? Assim, fazer a mensagem chegar onde ela precisa chegar. A gente agradece a tua receptividade, a tua, enfim, como eu disse antes, adesão à nossa proposta, né? Ficamos à disposição para, no que for possível, ajudar. Eu não sei fazer máscara, né? As pessoas, cada um está fazendo seu voluntariado. Eu não sei fazer máscara, eu sei consertar a empresa que está quebrando, então tá tudo certo. Vamos botar em prática aí esse conhecimento para ajudar as pessoas, né? E a gente deseja que todos, na medida do possível, saiam melhores dessa história toda, né? Mais eficientes, mais maduros, mais precavidos. Eu acho que esse é o grande, né? A grande mensagem aí de, né, proteger o caixa em todos os momentos, né? Principalmente nos momentos bons da economia, para que você possa estar preparado para os momentos ruins, né? E a gente fica à disposição, desejo a todos muita sorte, vamos ter muita fé, né? O nosso país é um país muito grande, muito vasto, né? Uma economia muito rica, né? Rica em recursos naturais, em pessoas que trabalham. O nosso estado é um estado de trabalho, né? Uma cultura de trabalho, povo gaúcho. E, com certeza, ir torcendo para que assim que for possível, as pessoas vão a Gramado para poder, né, se divertir, sair um pouco dessa história de quarentena e voltar também a fazer a roda da economia girar. Tá bom? Muito obrigada. Obrigado, Juliana. Obrigado, Adriano. Com certeza, quando a normalidade, a nova normalidade voltar, Gramado aí vai estar preparada para a gente celebrar aquilo que a gente preservou até aqui, que é a vida, né? A vida de todos. Nós estamos loucos para receber todos, né? Vai lotar os nossos mais de 18 mil leitos, os mais de 300 e poucos bares e restaurantes, os mais de 10 parques temáticos, enfim, toda essa economia do trade turístico, nossos moveleiros, enfim, a gente está louco para que a roda comece a girar de forma efetiva e que dê o retorno necessário para a nossa retomada econômica. Muito obrigado por vocês terem participado e compartilhado essas informações conosco. Eu tenho certeza que de grande valia aí para a nossa comunidade, para a nossa região, porque afinal de contas a gente tem aí amigos aí de todas as partes aí da nossa região. Um grande abraço a todos vocês e que Deus abençoe. Eu quero só aproveitar a última intervenção minha e quero te dizer que eu já comprei meu ingresso no Gramado Summit, tá? Então, sendo possível, estarei aí no final de ano participando desse mega evento. Falar nisso, o Gramado Summit foi transferido para outubro, né?
E o Marcos Rossi é um grande parceiro nosso, aí, um grande amigo. O Marcos nós vamos fazer aí um vídeo aí, vamos passar um vídeo do Marcos Rossi nos próximos dias aí. Um abraço, tchau, tchau. Valeu, tchau, tchau. Abraço, Wanda. Abração, tchau, tchau.